TSL ou VSL, qual é o melhor? Qual é a melhor forma de você montar a sua página de vendas? Se você não sabe o que significa TSL e VSL, são basicamente siglas para Text Sales Letter ou Video Sales Letter, que é basicamente o formato que você apresenta a sua carta de vendas. E a sua carta de vendas nada mais é que sua copy de vendas, os argumentos que você utiliza em sua página para transformar visitantes em compradores. Usado principalmente por quem trabalha com tráfego direto, com tráfego frio, mas também é utilizado em qualquer formato de vendas que você possa fazer na internet e qualquer tipo de produto. Você vai ter que entender um pouco desses dois modelos de apresentação de argumentos de vendas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Qual é a vantagem de cada um deles, por que você deve usar um, por que você deve usar o outro, enfim, vou fazer um panorama geral sobre TSL e VSL aqui nesse vídeo, beleza? Espero que você goste e que te ajude aí nos seus negócios. Opa, tudo bem? Marcelo Benatti por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, como eu já falei, nós vamos falar sobre TSL e VSL. Vamos ver aí qual é a melhor maneira de você criar sua página de vendas, qual é a melhor maneira de você apresentar seus argumentos de vendas aqui na internet, principalmente para converter visitantes frios em clientes, ok? E vou quebrar aqui alguns mitos também que eu tenho certeza que você acredita completamente diferente do que eu vou te falar e vou te provar aqui nesse vídeo. Bom, o VSL ele ficou muito popular, o VSL, Video Sales Letter, ele ficou muito popular aqui nos últimos anos, nos últimos 4 anos aqui no Brasil, principalmente por causa da proliferação desses PLRs que tem aí na internet, né, que são... Enfim, não vou nem falar sobre esse negócio de PLR, mas enfim, ele ficou muito associado a golpes na internet também. Claro, não estou falando que o VSL é ruim, o VSL é uma estratégia excelente de vendas, mas aqui no Brasil, infelizmente, né, entrou o jeitinho brasileiro e ele ficou muito associado a golpes. Eu mesmo, quando vejo um VSL que não aparece ninguém, eu já penso logo num golpe. Eu não compro nada que venha de VSL, por exemplo. E muita gente está assim também, porque isso virou, a escala disso virou enorme aqui no Brasil, muita gente usando VSL e infelizmente, como eu falei, para aplicar golpes. Então muita gente hoje já vê um VSL e ele já acha que é um golpe e já sai fora. Não estou dizendo que não funciona, ainda funciona muito bem. Mas, por outro lado também, muitas pessoas que chegaram no marketing digital ainda nos últimos anos aqui, nos últimos 5 anos, por exemplo, tem a mítica, ficou com a ideia de que você precisa ter um VSL, que sem VSL você não vende. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que você pode vender com página de texto sim, TSL funciona, ele vende também. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de que eu uso para vender e vou te dar aqui alguns benefícios e vantagens e desvantagens de cada um desses formatos. Mas antes deixa eu te mostrar esse resultado aqui, ó. Vou mostrar aqui algumas campanhas minhas que eu uso para vender e-books. Eu vou te mostrar daqui a pouco que é para vender e-books realmente. Bom, essa campanha aqui, tem essa conta aqui, no caso, tem 2 campanhas rodando, tá certo? E aqui você pode ver algumas métricas dela aqui, ó, 3 milhões de impressões, juntando as 2 campanhas, né? 3 milhões de impressões, 261 mil cliques, valor investido aqui, R$ 23.600. Aqui eu tenho o clique médio aqui, o CPC médio de 9 centavos. E vamos aqui mais para frente. Então eu tenho aqui nessa campanha... Nessa conta aqui, nessas 2 campanhas aqui, eu tive 589 conversões, um custo por conversão de R$ 40, juntando as 2 campanhas, né? E um retorno sobre o investimento de R$ 69.789, com o investimento que eu investi em tráfego aqui de 23 mil. Então, depois você faz a conta aí, né? 69 menos 23 e vê quanto que dá de lucro nessa campanha. Só que, clicando aqui em anúncios, você vai ver que vai abrir os anúncios dessas campanhas que eu acabei de te mostrar. Você vai ver aqui que são 3 anúncios para essas 2 campanhas. Eu vou clicar aqui em um anúncio desses, para você ver que vai abrir uma página de vendas. Você pode ver aqui que é uma página de vendas em textos, não tem VSL, toda simples em texto. A página inteira, uma página longa com texto, com provas sociais, um texto bem escrito com a copy e tal. Você vê que é um e-book aqui, ó, tem a imagem de um e-book. Aqui embaixo, se eu clicar no botão que está embaixo, que vai para Monetize, tá certo? Esse é o destino daqueles anúncios, daquelas campanhas que eu acabei de te mostrar. Beleza, pessoal? Então vamos agora falar aqui sobre alguns mitos, vantagens e desvantagens relacionados principalmente ao TSL, ao Text Sales Letter, beleza? Vamos começar falando aqui sobre algumas vantagens e depois eu vou te dar 3 bônus aqui no final desse vídeo, que é coisas que você pode colocar aí na sua página de texto que vão ajudar a converter, beleza? Vão ajudar você a vender mais. Então vamos lá, a primeira coisa aqui, a primeira vantagem aqui em relação ao VSL é que é mais fácil testar.
Certo? É muito mais fácil você testar a sua carta de venda se ela está em texto, porque é muito mais simples. Para você testar um VSL, você precisa pagar um locutor, pagar um editor. Enfim, você tem um trabalho enorme para você fazer. Você vai gastar muito dinheiro para você colocar isso para testar a sua carta de vendas, que o que vende, na verdade, é a sua carta de vendas. Não é o VSL que vende, não é o fato de estar em VSL que vai vender. A sua carta de vendas precisa ser boa. Os argumentos que você utiliza precisam ser bons. Certo? E esses argumentos, não importa se eles estão em texto ou em vídeo, é o argumento que é a sua copy que vende. Então é muito mais fácil você testar e você não tem como saber se a sua copy é boa realmente, a não ser que você teste ela e ela funciona e saia vendas, ela converta. É muito mais fácil você corrigir, você trabalhar, é muito mais simples você testar, jogar tráfego em uma página de texto e saber se aquele texto funciona, utilizando algumas analytics, por exemplo, você saber quanto tempo que a pessoa passa ali no seu texto, até onde a pessoa rolou a barra de rolagem no navegador, até que ponto ela está lendo o seu texto, enfim, tem várias formas de você saber isso. E é muito mais fácil você testar com texto. Por quê? Obviamente, é muito mais fácil corrigir o que precisar. Se você precisar corrigir um VSL, você vai ter literalmente que fazer um outro VSL, trocar a sua lead, né, a sua introdução do VSL, ou mudar o ângulo, ou enfim, fazer várias coisas. Ao passo que na carta de vendas em texto, basicamente você vai tirar um texto e mudar por outro e testar novamente, tá certo? Testar suas headlines, testar seus argumentos, seu ângulo, tudo você pode testar muito mais facilmente e corrigir muito mais facilmente ali dentro da sua carta de vendas em texto, antes de fazer um VSL. E sai, como eu falei, muito mais barato. Por quê? Mais barato fazer, porque você não tem custo com nada. É basicamente texto. Sai muito mais barato de fazer. Porque, como eu falei, você só tem ali que o texto, você não tem edição de vídeo, você não tem locução integrada com isso, por mais que você utilize aí inteligências artificiais para narrar, mas nem sempre a inteligência artificial fica legal. Em português é muito fácil perceber que é uma inteligência artificial que está narrando aquilo ali, porque essas inteligências artificiais elas são mais, elas falam melhor em inglês e até em espanhol do que em português, tá certo? Tem muita coisa em português que ela dá uma travada, ela não fala tão bem. Apesar que está melhorando bastante, tem umas muito boas aí, mas mesmo assim eu mesmo percebo, quando um vídeo é narrado por inteligência artificial, eu percebo logo, certo? Claro, nem todo mundo percebe, tem muita gente que passa batido, mas enfim, é muito mais barato de você fazer um texto do que você criar um vídeo, narrar, apagar, narrar novamente. Você narrar um vídeo é complicado, dá um trabalho e você tem que errar, tem que fazer de novo, enfim, é bem mais trabalhoso, né, de qualquer maneira. Então é muito mais fácil você testar, porque é rápido, você testa, é muito mais fácil você corrigir o que precisa ser corrigido. Estou falando de TSL em relação ao VSL, beleza? É muito mais fácil de você corrigir e é muito mais barato de fazer, não tem que pagar locutor, não tem todo o trabalho com imagens, conseguir imagem para fazer VSL é um trabalho danado, cara, você fazer, é complicado. Fazer alguns trechos do VSL com imagens é mais simples, mas você fazer um VSL de 20, 30, 40 minutos, só com imagens passando, caramba, é muita imagem que você precisa fazer. Eu já comecei a fazer um de 40 minutos que eu desisti no meio do caminho, de um produto que eu já vendia em TSL, eu já vendia um produto em TSL, em texto. Falei, vou fazer um VSL. Eu comecei a ter tanto trabalho para fazer aquele VSL que eu acabei desistindo dele no meio do caminho. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né, cara? Os mitos que tem em relação a isso. E o primeiro mito é aquele que brasileiro não lê. E realmente tem muito brasileiro que não lê, tem muito brasileiro que não gosta de ler e tem muito brasileiro que nem consegue interpretar um texto. Mas não é 100% da população. Você tem que levar em consideração aí também que uma pessoa que não sabe ler, provavelmente ela nem vai comprar na internet, ela não sabe comprar na internet também. Ok? O que não gosta de ler, tudo bem, eu não gosto de ler, mas tem algumas estratégias que eu vou te mostrar aqui nesse bônus que eu falei, eu vou te mostrar algumas estratégias que conseguem estimular a pessoa a ter que ler a sua página de vendas e eu já vou te falar aqui quais são no bônus. Na próxima etapa do vídeo eu vou te falar sobre isso. Aqui nós vamos focar na parte de brasileiro não ler. Bom, o brasileiro realmente ele não é muito de ler, como eu falei, mas tem alguns pontos aqui, cara, que
umas coisas, antes de você de definir isso assim, pronto, o brasileiro não lê, você tem que definir da onde é que está vindo o tráfego que você está levando para essa página de vendas. Certo? Se você está, por exemplo, anunciando na rede de pesquisa do Google, uma pessoa que busca na rede de pesquisa, ela sabe que vai vir um texto depois daquilo ali, sabe? Ela sabe que o resultado daquela busca dela vai ser um texto. Ela não espera dali um vídeo. Se ela espera de um vídeo no YouTube. Quando ela busca no YouTube, ela espera um vídeo como resposta. Quando ela vai na rede de pesquisa, ela espera um texto como resposta. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Se você anuncia na rede de pesquisa, saiba que a pessoa está preparada para ler um texto. É uma pessoa que sabe ler e que lê e que tem o costume de pelo menos passar o olho ali no texto e entender do que se trata aquele assunto. O segundo ponto, como eu falei, é a fonte de tráfego, né, cara? Se você está anunciando na rede de pesquisa, é diferente de você anunciar, não sei, no TikTok, por exemplo, ou até no próprio YouTube. Se você está anunciando no YouTube, é interessante que você mantenha a pessoa na mesma vibe que ela está ali. Se ela está vendo um vídeo no YouTube, vê o seu anúncio, é interessante que você leve ela para um VSL em vídeo, apesar que página em texto também funciona muito bem, converte, mas você está mantendo ela no mesmo nível que ela estava ali. Por exemplo, se você anuncia no Taboola alguma fonte de tráfego de rede nativa, o próprio Google, né, tem fonte de rede nativa no display e tal, aí é mais simples você mandar ela para uma página de texto, porque ela já está num ambiente onde ela está lendo um texto. Tanto que se você olhar os anúncios feitos no Taboola, por exemplo, nos portais de notícias, todo mundo leva, antes de um VSL, eles levam para um advertorial, para um artigo, e às vezes artigos bem longos, bem grandes. Por quê? Porque a pessoa ela está no ambiente de leitura, ela já está lendo ali, ela está navegando no portal de notícias, enfim, de qualquer coisa, mas ela está lendo, ela está consumindo uma leitura ali. Então ela vai para uma outra página, um anúncio, onde ela vai continuar lendo. Não é à toa que todo mundo que anuncia no Taboola anuncia para advertorial. Faça um teste aí para você ver. Entre em qualquer portal desses aí que tem anúncios do Taboola e você vai ver que todos os anúncios eles levam para advertorial e advertoriais muito grandes, ou seja, para a pessoa continuar no ambiente em que ela estava. Agora, se você está no Facebook ou no Meta, qualquer um dos dois vai funcionar. Tanto o VSL quanto o texto, quanto o TSL funcionam, desde que você use algumas estratégias como quiz para levar a consciência. Enfim, tem várias formas de você fazer isso aí. Eu não vou falar nesse vídeo, mas dá para você anunciar tanto vídeo quanto texto no Meta, certo? Mas na rede de pesquisa especificamente, que é onde eu geralmente mais anuncio e eu tenho mais resultado, as pessoas leem. E tem outro ponto também. Se a pessoa não lê, se ela não ler, ela pelo menos passa o olho. Ela passa o olho rapidamente assim, porque já vai estar tudo aberto para ela ver as informações. Diferente do vídeo, que a pessoa cai ali no vídeo, aí ela começa a assistir aquele vídeo. Esse vídeo ele tem que ser muito bom, cara, muito bom para prender a atenção daquela pessoa por 30 minutos ali, para ela chegar no final e ainda ficar com o sentimento de que tem que comprar aquilo ali. É muito bom, não é qualquer vídeo que você vai fazer isso. Certo? Esse vídeo tem que ser muito bom para prender a atenção daquela pessoa em momentos que hoje a pessoa está acostumada a ver vídeos rápidos ali de 30 segundos, aí você quer prender ela 30 minutos no vídeo, é mais complicado. O seu vídeo tem que ser muito bom e principalmente porque o seu botão ele só vai aparecer depois lá de uns 30, 40 minutos, então a pessoa vai ficar assistindo aquilo ali sem saber o que vai acontecer depois. Quando ela cai numa página de texto, ela já tem a opção de passar o olho ali, ó. Você consegue analisar pelo Analytics, por exemplo, se a pessoa baixou, se ela rolou a barra de rolagem, se ela chegou até lá embaixo, viu o preço, voltou. Tudo isso você consegue ver através do Analytics, se ela fez um scroll na sua página, certo? Então você consegue analisar vários pontos ali e, como eu falei, a pessoa, por mais que ela não leia, ela dá uma passada de olho assim na página, ela já sabe mais ou menos do que se trata e muita gente compra sem saber exatamente do que se trata. E eu sei disso porque eu passo por isso na prática. As pessoas compram um produto que é um e-book e às vezes ela entra em contato com o suporte e perguntando quando é que o produto chega na casa dela. Ela fala, mas não pegou meu endereço, como é que vão me mandar? E aí eu falo com a pessoa que não, você comprou um e-book, as pessoas nem sabem o que elas compraram na verdade, entendeu? Então mas na página está dizendo que o que é um manual, etc, etc. Mas aí eu percebo que a pessoa ela não leu a página, mas mesmo assim ela comprou. Ela foi lá, passou o olho, né, ela desceu a barra de rolagem, passou o olho ali, viu alguns pontos que interessou a ela, leu alguns pontos, tem algumas estratégias, isso também eu vou falar no bônus para vocês daqui a pouco.
mas tem algumas coisas que você pode fazer assim ao longo da página que você vai chamando a atenção dela, vai quebrando, mesmo por mais que ela passe a barra de rolagem, em alguns momentos ela vai parar para ler, porque vai chamar a atenção dela. Então ela passa a sua página toda, desce, vai ver lá embaixo o preço. Você também pode colocar um timer no botão para que ele não apareça logo de imediato, certo? Mas o botão sempre vai estar lá embaixo no final da página, então de qualquer maneira ela tem que passar a sua página toda para chegar até lá embaixo e ver que se trata de uma venda, entendeu? Então isso acontece muito, as pessoas passam o olho, elas descem a barra de rolagem, vão passando o olho assim exatamente o que tem ali e compra, muita gente compra ali. Eu vejo isso, como eu já falei, eu recebo os feedbacks no suporte. A pessoa simplesmente compra sem saber o que ela está comprando, principalmente se o produto não for muito caro, entendeu? Então tem essas duas vantagens aí. O brasileiro ele realmente não lê, muita gente não lê, mas ele acaba comprando ali, passando o olho na página e acaba comprando porque ele entende que aquilo ali vai resolver o problema dele, etc. E como eu te falei, vamos falar aqui de um bônus. O que você pode colocar na sua página de vendas em texto que ela vai melhorar a conversão dela, entendeu? Basicamente você precisa quebrar a atenção dela ao longo do seu texto. O primeiro ponto, o seu texto ele precisa ser fontes grandes, as fontes precisam, não é aquele letrinha de jornal pequenininha não, as fontes precisam ser grandes. Eu vou te mostrar um exemplo de página daqui a pouco. As fontes grandes, espaçadas, os parágrafos com espaço entre eles, isso aí deixa o texto leve, deixa a página toda com leveza, a pessoa vai passando o olho, ela consegue ver. Se você botar um bloco de texto feito em um jornal, por exemplo, uma revista, alguma coisa assim, a pessoa vai ter que ficar lendo aquelas letrinhas, não. Se tiver todas as fontes grandes, fácil dela ver, com destaques em alguns pontos, com negritos, itálicos, entendeu? Destacando alguns pontos chaves do seu texto que se ela passar o olho ali, ela vai bater o olho em alguns pontos que está em negrito, ela vai acabar lendo aquele trechinho da frase ali, o que pode levar a ela você tem que negritar trechos da sua frase que vão estimular ela a querer saber o que quer dizer aquela frase toda, entendeu? Ela vai voltar e ler a frase toda e pode ler até o bloco ali pequeno de texto que você tiver. Então você precisa dividir esse texto em pequenos blocos com fontes grandes e os parágrafos com espaço, não pode ser aquele bloco de texto muito grande. E o segundo ponto é você botar headlines, né? Você bota a headline no começo. Você bota a headline no começo e depois você bota diversas sub-headlines no seu texto. Ou seja, vou te mostrar um exemplo já. Você tem a sua headline lá no começo, a sua headline é chamativa, é o que vai fazer a pessoa querer descer e ler o que tem embaixo. E aí, ao longo do seu texto, você precisa ter diversas sub-headlines chamando a atenção para diversos tópicos, diversos pontos. Por exemplo, se for falar do benefício, então você tem uma headline lá chamativa para começar a falar dos benefícios. Você tem uma outra headline lá chamativa para começar a falar de depoimentos. Você tem uma outra headline lá bem chamativa. Então, ao longo da sua página de vendas, toda ela precisa ter diversas headlines que vão chamando a atenção da pessoa, porque se ela começar a passar ali o texto só passando o olho, ninguém passa correndo lá para baixo para ver o preço, não. A pessoa vai descendo a barra de rolagem e vai passando o olho, ela vai dando uma olhada, certo? Esse cara que passa de qualquer jeito é o mesmo cara que vai largar o seu vídeo no meio do caminho, ele não vai comprar também, ele não vai assistir tudo. Então, a pessoa vai chegar lá embaixo, mas ela vai descendo pausadamente, ela vai dando uma olhada na sua página. Outra coisa que você pode colocar aqui, imagens que corroborem, né? Imagens que corroborem com o que está sendo dito naquele determinado tópico do site. Você tem os tópicos da sub-headline, você está falando de uma história triste, você está falando de alguma coisa triste, algum problema, alguma coisa, aí você tem uma imagem de uma pessoa com um aspecto de sofrimento, com um aspecto de estar com problema, de preocupação, ao passo que se você começa a falar de uma parte do seu texto em que a pessoa que demonstra benefícios, felicidade, você mostra uma pessoa ali com felicidade, feliz, contente com os benefícios desse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de coisa, sempre uma imagem que adequa ali ao texto, que se integra ao texto ali que ela corresponde. Então a pessoa passa, olha a imagem e aí ela tende a ler o que está escrito ali próximo daquela imagem, ao lado daquela imagem, entendeu? Então é isso, headlines logo lá na chamada,
headline, subheadline, e ao longo do texto, headlines e subheadlines, dividindo os tópicos do seu site, dividir com cores também, dividir com cores assim os seus tópicos no site também, para não ficar só um bloco de uma cor só, tudo branco, por exemplo, ou tudo preto, ou tudo de uma cor só. Aí você tem um bloco preto, tem outro bloco, um bloco preto com fontes brancas, outro bloco vermelho com fontes brancas, o outro bloco branco com fontes pretas. Então vai dando uma diferenciada quando a pessoa vai fazendo o scroll da página, tá certo? E sempre, e o ideal, né? Não é sempre, mas o ideal é que comece com uma história. Como assim história? Você tem lá a sua headline, lá no começo da página, tem uma subheadline, e em seguida você começa com a história, certo? Você começa com a história da pessoa que escreveu, né? A pessoa que passou por isso, tal, e fez aquilo e aquilo outro, entendeu? Já apresentando que aquilo ali é uma pessoa que está falando com a pessoa que está lendo, tá certo? É uma comunicação pessoa a pessoa, certo? Não é uma comunicação institucional para a pessoa, é uma comunicação pessoa a pessoa. Alguém que escreveu aquela carta e a pessoa que está lendo, ela tem que entender que aquele livro foi escrito por uma pessoa contando a história da vida dela. Então agora deixa eu te mostrar aqui rapidamente, cara, uma página de vendas que tem basicamente tudo que eu acabei de te falar, que é mais ou menos uma página de venda. É uma página de venda americana, não vou mostrar uma página aqui minha, mas é uma página de um produto que tem aqui americano, que é um produto que já está vendendo há bastante tempo lá no ClickBank, tá certo? E eles vendem com essa página de texto aqui já tem bastante tempo. E basicamente eles têm quase tudo que eu te falei. E, olha, eles têm uma headline grande, chamativa aqui, né, que obviamente está falando de alguma coisa relacionada à saúde sexual masculina, ereções duras, né? E aqui você vê que do lado já tem uma imagem que corrobora com o que está dizendo aqui, né? E aí nós descemos aqui, ó. Você vê o texto aqui, ele começa com uma história, ó, I am Mike, né? Eu sou Mike, e enfim, falando das eleições, não sei o que. Você vê que tem alguns pontos em negritos no meio da frase, alguns pontos com cores diferentes. E qual é o lance aqui? Quando você bate o olho aqui, ó, a primeira coisa que você vê é isso aqui, entendeu? Depois você vai ler esses aqui. Aí depois você vai querer ler a frase toda, entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Ele negritou algumas partes aqui, ó. Negritou algumas partes aqui, ó, que aí a pessoa acaba uma história chocante, né? Que história chocante? Ela vai ler essa frase toda, ela continua lendo assim. E uma imagem aqui, não sei nem se esse Mike é esse cara, mas provavelmente não. Essa aqui pode ser uma imagem de banco de dados, tal. Enfim, aí já tem a ver com o que está dizendo do lado, tá certo? A gente desce mais um pouquinho aqui, ó, continua, aí já entra aqui no que está dizendo no texto. É que, como eu te falei, ó, outra headline aqui, ó, outra sub-headline aqui no meio do texto. Então, se a pessoa está aqui simplesmente passando a página, ela dá essa headline aqui, ó, já chama a atenção dela, certo? Ela vai ler essa headline aqui. E de acordo conforme essa headline chama a atenção dela, ela já vai ler esses parágrafos aqui embaixo também. Aí quando chega aqui, tem outra quebra aqui, ó, uma cor vermelha no meio, com a imagem que chama atenção aqui e outra headline aqui também, entendeu? Aí desce aqui outra headline, outra parte chamando atenção. Você vê que os parágrafos são grandes, assim, ó, bem espaçados, as fontes grandes, não é fonte pequena, e outra imagem aqui que tem a ver com o que está sendo dito aqui embaixo. Você vê que a página é imensa, E aqui, ó, morte sexual, enfim, você já vai chamando a atenção. Mesmo na headline, ele botou uma parada aqui vermelha de fora do que está vendo aqui o texto todo preto, mas a parte mais que chama atenção aqui, ó, morte sexual, na frase, que é a headline, está em vermelho. Então a pessoa, por mais que ela não leia aqui, ela vai bater o olho aqui, ela vai ler isso aqui e ela vai acabar lendo esse texto aqui todo. E aí ela continua lendo aqui o texto. Você vê que todo o texto assim, ó, com partes negritas, as fontes grandes e os parágrafos com espaços entre eles. Não é um bloco de texto grande, sempre com uma imagem do lado que tem a ver. Por mais que às vezes o cara nem lê, ele passa aqui direto, mas ele olha para a imagem e chama atenção. Mais aqui, imagem chamando atenção, junto com headline e com tudo mais. Você vê que o texto todo é assim, ó, aqui, ó, headline com fundo preto, chamando atenção também quando a pessoa vai passando. Por mais que eu tente passar aqui, ó, vai me chamar atenção, eu vou voltar. Uma imagem estranha aqui, ó, Big Pharma, enfim, 70%, enfim, tem um monte de coisa aqui que chama a atenção da pessoa quando ela está passando aqui, ó. Ela vai passar, ela vai voltar, tem a imagem da família do cara, será que esse cara é o Mike que falou lá no meio? Não sei, continua lendo a página, aqui já é outra imagem que também é ligada com o que está dizendo aqui do lado, entendeu? E aí outra headline no meio, com uma parte branca, uma parte vermelha no meio da headline, certo?
E aí vai, ó, aqui outra imagem que chama atenção, ataque do coração. Pô, o que que tá ataque do coração? Porque tem aí, ele vai ler o que está do lado, entendeu? Sempre tem uma imagem. Aqui outra parte que quebra, quebra aqui, ó, mudou a cor, mudou tudo, outra headline com outra chamada para ação aqui com a imagem do lado também, de outra pessoa que tem a ver com o assunto da página. Outra imagem aqui mostrando o remédio e outra headline. Você vê que cada vez que eu rolo a página aparece uma headline, uma imagem e um texto. Uma headline, uma imagem e um texto. Vou rodar mais uma vez, ó, aqui, ó, outra headline, outra imagem e um texto. Certo? Eu estou no desktop, ó, aqui, outra headline, outra imagem e outro texto. Mesma coisa, ó, cada girada de scroll que eu dou aqui, ele aparece a mesma coisa, ó, headline, texto e imagem. Aqui quebrou um pouquinho, mas aqui parecendo que é algum tipo de depoimento, né? Headline, texto e imagem, aqui texto e imagem, sempre imagem chamando a atenção, né? Aqui outra quebra, fundo com cor diferente, outra headline, uma imagem de fundo que tem a ver com o que está sendo dito, entendeu? E por aí vai, ó, headline, texto e imagem. Novamente, headline, mudou a cor da página, outra headline, outras imagens que chamam a atenção, aqui é o agrotóxico e comida, então o que quer dizer isso aqui, entendeu? É que está falando baixa da testosterona, a morte da sua vida sexual, entendeu? E aí vai, outra imagem que chama atenção, que tem a ver com o texto, mesma coisa, enfim, que você vê que é tudo assim, ó, mudou novamente a cor. Então aqui a pessoa, dificilmente essa pessoa vai simplesmente rolar aqui, ó. Ela vai ter um monte de coisa que chama a atenção dela para ela parar e ver o que está sendo dito ali. Opa, peraí, o que é isso aqui? Entendeu? Ela vai, o ataque do coração, tem em mente que o cara que chegou aqui, ele está buscando sobre isso aqui, né? Ele tá com o quê? Problemas relacionados à ereção, né? Então ele quer melhorar. Então tem um monte de coisa aqui que chama a atenção dele. Não tem um vídeo, mas é impossível a pessoa passar nessa página aqui e não parar em algum momento desses aqui para ler trecho do texto. Até que ele chegue aqui e comece a apresentar o produto, tá certo? Comece a apresentar o produto aqui, o mockup. Não falou de preço ainda, já estou aqui, ó, novamente, aí mudou de novo, ó. Transformar seu libido, energia sexual masculina e ponto, e chamando mais a atenção da pessoa. Ó, aqui começa a mostrar provavelmente o que tem no produto, não sei. Entendeu? Mas eu acho que já deu para entender o que eu estou dizendo, né? Você vê que novamente mudou de cor, outra headline, aí você desce aqui, já tem outra imagem, um médico, outra headline, está sempre quebrando a pessoa. Ela nunca, não é um texto que ela vai descer. Por mais que ela desça aqui, ó, ela vai parar, ela vai voltar em algum momento para ver alguma coisa que chamou a atenção dela. Entendeu? Sempre tem algum ponto aqui que vai chamar a atenção dela. Até que ela chegue aqui embaixo e realmente veja que é um produto que está vendendo aqui de $37, que provavelmente é um e-book. Talvez tenha alguma coisa em áudio, alguma coisa, não sei, eles botaram a imagenzinha de um CD aqui. Bom, mas é isso aqui que eu queria que você visse, entendeu? É esse formato de página aqui, que é o formato de TSL, que funciona muito bem. Beleza? Tudo bem, essa aqui está muito grande, né? Apesar de estar muito grande, ela está muito bem feita, cara, muito bem feita. Pode ser transformar uma página dessa em português, pode funcionar também, entendeu? Pode fazer o cara, por mais que o cara venha aqui e saia quer sair rolando aqui, mas ele vai chamar a atenção dele, ele vai parar, ele vê uma imagem dessa aqui, nossa, pílula aqui de comprimido azul, médico, o cara, uma banana, o que quer dizer isso aí? Ele vai parar para dar uma olhada, desce mais um pouquinho aqui, isso tudo com uma história sendo contada, tá certo? Isso aqui ainda é a história daquele Mike lá que começou a carta de vendas lá em cima, eu sou o Mike, entendeu? Provavelmente é o Mike falando aqui, ó, um cara de sofrimento, um cara aqui com a imagem de sofrimento, provavelmente está falando de salvar o casamento, etc. aqui, e o cara triste aqui, deprimido, sentado no chão, a pessoa vai parar para ler, para ver o que está dizendo aqui, entendeu? Aqui já mostra, está falando alguma coisa de felicidade, já tem uma conotação mais sexual aqui, um casal tomando um vinho, brindando, algumas peças íntimas femininas e tal, e a pessoa quebra, ela vai querer, ela acaba lendo o que está aqui. Beleza? Então é isso aí, cara. Espero que você tenha entendido. Se chegou até aqui nesse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações e até a próxima.